Olá, meu nome é Cristiane, eu sou professora de Geografia e na aula de hoje nós vamos falar sobre a formação territorial do Brasil nos séculos 20 e 21, dando prosseguimento às aulas do professor André da semana passada, que ele falou até o final do século XIX. Então vamos relembrar algumas coisas. Em 1888 é assinada a lei que proíbe a escravidão no Brasil e no ano seguinte, 1889, é proclamada a República. Então o Brasil deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república a partir de então. E nesse final do século XIX, já não podia, né, a escravidão já estava proibida, então teria que ser contratada, né, a mão de obra assalariada. Então teria que ser paga essa mão de obra. Essa mão de obra, né, a vinda desses imigrantes era de origem europeia, então essa mão de obra era excedente na Europa, estava excedente. O que quer dizer, né? Com a Revolução Industrial, no século XVIII e XIX, teve um elevado êxodo rural, né, a saída do campo para a cidade, para trabalhar nas fábricas, e algumas famílias tiveram que procurar outros locais, né, para conseguirem sobreviver, para buscar trabalho e melhor condições de vida. Então, muitos deles vieram aqui para o Brasil para poderem trabalhar aqui e refazer sua vida. Muito bem, no começo do século XX, também em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial, então uma leva, né, de imigrantes também vem, né, se desloca para outros países, entre eles o Brasil, para fugir da guerra. Então esses europeus vêm, né, para procurar melhores condições de vida e de trabalho e também para fugir ali da Primeira Guerra Mundial que estoura em 1914. E aí acontece uma coisa interessante no Brasil também. O Brasil ele importava nessa época praticamente tudo, e a partir da Primeira Guerra Mundial, o Brasil começa a ter que buscar alternativas de produzir as próprias mercadorias, né, os seus próprios produtos, para atender às demandas internas. Então, por conta da guerra, né, com as dificuldades da Primeira Guerra Mundial, eles não conseguiam mais importar tudo que eles precisavam, né, tudo que a gente, né, precisava, tudo que o brasileiro necessitava, e a gente precisava começar a investir mais na indústria, né, uma indústria bem incipiente, bem no comecinho, para a gente conseguir abastecer o país inteiro. E logo depois, né, da Primeira Guerra Mundial, vai de 1914 a 1918. Em 1919 é assinado o Tratado de Versalhes, né, um acordo de paz. E pouco tempo depois, né, 10 anos depois, temos a Grande Depressão, né, a crise de Nova York, em 1929. Então, a Bolsa de Nova York despenca, uma das maiores crises econômicas da história, afeta, né, o mundo inteiro e afeta o Brasil também. Então, a gente não consegue mais exportar café, né, o preço do café despenca a preços irrisórios. Então, a gente tem uma perda elevadíssima, porque nesse momento, né, era o produto que a gente mais exportava, mais comercializava para os outros países, e a partir de então o preço fica extremamente despenca, né, o preço, e a gente não consegue mais exportar. E aí a gente mais uma vez, né, a gente tem que cada vez mais investir na indústria. E aí um ano depois, né, o Vargas assume e aí ele começa a elevar o investimento na indústria. E aí esse crescimento da indústria vai levando a uma concentração industrial no Brasil. Então não é em qualquer lugar, né, que essas indústrias vão começar a surgir. Há uma concentração principalmente, né, no Sudeste, como a gente vê aqui no mapa, ó, acompanha aqui comigo, também no sul do país, mas principalmente no Sudeste. Né? Você vê que tem alguns pontos aqui isolados, mas olha a concentração. Ó. Até 1969, a principal área, né, a principal zona era aqui no Sudeste, principalmente São Paulo, seguido do Rio de Janeiro.